Glória a Deus. Senhor, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Tu és digno. Nós queremos entregar o nosso coração, a nossa mente e estarmos aptos a entender a Tua palavra. Deus, eu sei que é a Tua tão grande benignidade que nos ajuda, que nos molda. Pai, que nessa tarde o Senhor venha moldar o nosso entendimento, o nosso pensamento. Nós queremos Te servir, Te bendizer, dizer que o Senhor é grande, que o Senhor é maravilhoso. Pai, toma as nossas vidas, os nossos corações. Que nessa tarde o Senhor venha tomar o coração dos meus irmãos. Que o Senhor venha, meu Pai, trabalhar de uma forma maravilhosa, como o Senhor faz todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Gente, o bispo ele comentou na aula passada a respeito da segunda lei. Ok? E a segunda lei, ela fala sobre o homem pecador que está separado de Deus e por isso não pode conhecer nem experimentar o amor de Deus, ok? E nem o plano de Deus para a vida dele. O bispo comentou a respeito dessa segunda lei e no grupo, durante a semana, houve ali pessoas que falaram a respeito disso, sobre o estado de pecado do homem e tudo mais, como era o Velho, o Novo Testamento. E na aula de hoje, eu vi que muitos estavam comentando Romanos capítulo 3. Você pode abrir tua Bíblia. Da glória. Que inclusive está na própria apostila esse versículo, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu vi ali alguns comentários e muitos colocaram esse versículo de Romanos, ok? E analisando isso, pode deixar aberto no livro, na carta dos Romanos, ok? Analisando isso, as participações e como todo mundo, a maioria, né, estava colocando esse versículo, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse versículo, ele é muito lindo. E, na verdade, ele é uma conclusão. Como assim, irmã Bia? A carta aos Romanos é uma das maiores exposições que nós podemos ter a respeito da doutrina da salvação, escrita pelo apóstolo Paulo. Se você não teve a oportunidade... Não, mentira, oportunidade você tem. Se você ainda não pegou para ler o livro de Romanos, a carta aos Romanos, eu convido você a ler. Ok? Convido você a pegar um dia na tua casa, sentar e ler numa sentada só mesmo. Essa carta, que é um tratado valioso, uma exposição muito rica a respeito da salvação, como se deu a salvação, desse plano que nós estamos discutindo, inclusive, nessas aulas. E, por causa disso, o Espírito Santo motivou o meu coração a nós trabalharmos o texto de Romanos e até chegar a essa conclusão. Todo mundo colocou a conclusão, todos pecaram, só que Paulo, ele foi um ótimo expositor, guiado pelo Espírito Santo, explicando por que todos pecaram. Porque para muitas pessoas, porque aqui a gente está num grupo que já tem uma determinada fé, sim ou não? Certo? E então essa frase assim para nós, todos pecaram, para a gente é muito claro, afinal, a gente está estudando a respeito disso, a nossa fé, foi por isso que Jesus veio, mas para outras pessoas, ou então como Paulo estava fazendo, como era a vida de Paulo, gente? Todo mundo sabe, né? Que a nossa bispa gosta muito de pregar a respeito da vida de Paulo, que ele se converteu, e a partir de então a Bíblia falou que Jesus, Deus tinha um chamado na vida dele para os gentios, pessoas fora de Israel, pessoas que conheciam a lei de Deus e tudo mais. Então Paulo, ele caminhava por vários lugares, pessoas que não acreditavam no Deus, não sabiam nem a lei, não sabia nada disso que a gente sabe hoje, que os judeus sabiam na época. Então Paulo ia para os povos assim, desconhecidos, entende? Então como é que imagine você, irmão, um missionário como Paulo naquela época, ir para um lugar e falar assim, existe um Deus, você é pecador, você está debaixo de condenação. Você está entendendo? Quem é você, seu estranho? Você está entendendo?
Tenta se colocar nessa situação. Então, Paulo, por exemplo, Roma mesmo, cartas aos romanos, vamos falar ali no contexto de Roma. Roma era uma cidade politeísta. O que é isso, irmã Bia? Naquela época, você vai ver isso na época de Jesus, Roma detinha o poderio da época. Era, tipo hoje, os Estados Unidos. Entende? Estava só expandindo o território, tinha os Césares, os imperadores. Roma, como governo político, estava comandando o local. E qual era a religião que eles praticavam em Roma? O politeísmo, que era uma religião de vários deuses. Tinha o Júpiter, tinha Zeus, tinha um monte de deuses, entendeu? E ali eles tinham templos, tinha um monte de costumes que consideramos que eram pagãos, ok? Então aí chega Paulo. Oi? Existe um Deus só, na verdade. Então assim, você está entendendo que pra gente, a gente simplesmente fala assim, todos pecaram. Ok, estou entendendo isso. Mas naquela época, Paulo ele teve toda uma explicação para chegar nessa conclusão. Ei, todos pecaram. E essa explicação nós vamos ver na aula de hoje. Todo mundo está entendendo o que eu estou falando? Ah, tá. Então, bora lá. Cartas aos Romanos, capítulo 1. Entenda o contexto e por que Paulo falou isso de uma forma tão genérica. Todos pecaram. Vamos lá. Capítulo 1, a partir do versículo 16, amém? Eu vou ler alguns versículos assim, pausado. Não vai dar para ler todos os versículos, porque afinal não vai dar. Mas eu peço que vocês marquem os versículos em casa e leiam em casa, tá bom? No versículo 16, após aqui no capítulo 1, desde o versículo 1 em diante, até o versículo 15, Paulo vai falar assim, estou com saudade de vocês, quero visitar, soube que vocês estão uma bênção. Não tem quando a gente fala com alguém no zap, e aí, como é que você está? Tudo bem? Aquele, né? Introdução à conversa. E então, Paulo ele vai falar no versículo 15 assim, gente, eu estou querendo muito ir aí em Roma. Eu quero ir na cidade de vocês porque eu quero anunciar Jesus. Aí, quando ele fala isso, versículo 15, acompanha comigo no 16, ele fala assim, gente, eu não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus. Então, Paulo está deixando uma coisa bem clara. Gente, estou querendo visitar vocês. Quero pregar o evangelho na cidade de vocês. Por quê? Porque o evangelho de Deus é poder. A frase do nosso irmão Joel. É poder de Deus na terra. Então, ele já começa a falar assim, gente, o evangelho é algo poderoso. Ele faz, e nele, no evangelho de Cristo, porque Paulo está carregando a semente, a palavra está nele. A palavra do evangelho está... Gente, ele vai falar assim... É um poder, e nesse evangelho que eu recebi de Jesus, se descobre a justiça de Deus. Se descobre o plano perfeito. Se descobre quem é Deus. Então Paulo está falando assim, eu tenho uma semente dentro de mim. Eu recebi uma palavra, eu tenho uma verdade. E eu preciso ir na cidade de vocês para pregar. Ele está falando isso. Aí, olha só que legal. Não, gente, uma super novidade, preciso contar para vocês não estão entendendo. Aí começa o versículo 18. Que aí entra, marca o versículo 18 até o 23. Na sua Bíblia para você ler em casa, tá bom? Mas como eu disse, lê o capítulo todo. Aí ele vai começar a falar assim, gente, eu estou com uma semente de justiça, de descoberta. Ele fala assim, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Então ele já começa. Eu tenho algo muito forte para contar para vocês. Primeiro, existe uma ira de um Deus que está sobre todos aqueles que cometem injustiça. Meu filho, com Paulo não tinha meia palavra não. Era bem assim, sangue no olho. Existe uma ira de Deus. Ele já começa falando isso. Eu tenho uma palavra, eu tenho uma mensagem para falar para vocês e é essa. Existe uma ira de Deus. O que, Bia? Versículo 19. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. As coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como sua divindade, se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, porque eles ficam inexcusáveis. Outra verdade.
Paulo está falando assim, gente, a ira de Deus se manifesta e mais, Deus, Ele mesmo se manifesta em coisas criadas. Outra verdade. Paulo está falando isso. A ira de Deus está manifesta e o próprio Deus se manifesta pelas coisas que foram criadas, tornando toda a carne inexcusável. Uma pessoa que não pode, assim, se desculpar. Tipo, eu não conheço Deus. Ele fala assim, você não pode falar isso. Porque as coisas criadas revelam Deus. Paulo está falando isso, traduzindo para vocês. Aí, olha só. Aí, é interessante que ele fala assim, porquanto, tendo conhecido Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, o seu coração insensato se obscureceu. Paulo já está revelando uma classe de pessoas, você pode colocar aí no seu caderno. As pessoas que se entregaram à depravação total. Pessoas gentias. Pessoas que... E aí ele fala bem assim, por que a ira de Deus está manifestada sobre eles? Porque Deus foi manifesto através de coisas criadas, e mesmo tendo visto as coisas de Deus, decidiram ir contra Deus. Existe esse tipo de pessoa. Aquela pessoa, irmão, que sabe que está fazendo errado. Paulo está começando a falar aqui de uma classe de pessoa, irmã Laís, que sabe que está fazendo errado. Ela sabe que está errado, sabe que é errado e faz mesmo assim. Você vai ver isso ao longo do capítulo, eu não vou ler aqui, porque a gente não tem tempo, mas você vai ver que Paulo começa a falar assim, no versículo 26, Deus os abandonou às paixões infames, e você vai ver ali um monte de coisa. Nécios, ignorantes, blasfemadores e não sei o quê. Paulo está falando assim, a ira de Deus se manifestou para essas pessoas. Pessoas que veem a glória de Deus e rejeitam mesmo assim. Pessoas que conhecem a verdade, que sabem o que é verdade, decidem. Sabe por quê? Livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Tem quantas pessoas que você conhece, por exemplo, quem que sabe aqui que matar pessoas é ruim? E tem gente que faz. Tá entendendo? Roubar o outro. Tem pessoas que sabem que é errado e faz mesmo assim. Paulo falou assim, culpados, a ira de Deus está sobre eles. Mas isso não é claro para a minha vida e para a tua vida? Se alguém matasse uma pessoa aqui do teu lado, você ia falar, coitado dele. Não, culpado. Ele está matando uma pessoa. Alô? Está entendendo? Isso é claro para mim e é claro para você, sim ou não? Paulo falou, essa classe de pessoas, a ira de Deus está sobre elas. Deus abandonou elas nas próprias paixões. Deus se revelou, trouxe a verdade, isso aqui é bom, isso aqui é ruim, e elas escolheram as coisas ruins. A ira de Deus está sobre ela. Ok? Aí, irmão, você vai ver assim no versículo 29 ao 30, 31, ele falando o que essas pessoas podem fazem. E tudo assim que Deus desaprova. Vocês vão ler em casa, mas eu vou ler só um versículo para você ver aqui, Estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, e aí vai. Paulo está falando assim, não tem essa classe de pessoas? Elas estão debaixo da ira de Deus. Ok? Aí, é claro, todos pecaram. Bora lá. Capítulo 2. Estou resumindo para vocês. Primeira classe de pessoas. Pessoas que já se entregaram para o pecado mesmo. Ok? Para tudo isso que ele colocou aqui. Aí, gente, esse Deus que foi manifesto, eles rejeitaram. Capítulo 2. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Versículo 2, e bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidais que, fazendo-as tu, escaparás tu do juízo de Deus? Bia, me explica, não entendi nada. Ele está falando assim, ele acabou de falar de uma classe de pessoas que eu já revelei para vocês aqui, que são as pessoas que rejeitam Deus.
vi Deus, eu sei que matar é ruim, eu sei que isso é ruim, mas eu faço do mesmo jeito. Tem esse tipo de pessoa. E aí Paulo fala assim, mas e você, ó homem que julga? Os que tais coisas fazem, você acha que escapará do juízo de Deus? Aí, Paulo, o que você está falando? Ele está falando bem assim. Você, ou desprezas tu a riqueza da benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus é que te leva ao arrependimento. Mas segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Ele está falando assim, existe agora um segundo tipo de pessoa. Primeiro tipo já falei. O segundo tipo de pessoa é aquelas pessoas moralistas. Uma pessoa que fala, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, não faço igual aquele fulano lá. Aí Deus está falando assim, quem diz que você vai escapar do juízo de Deus? Porque, inclusive, Paulo fala uma hipocrisia dos moralistas. Ele fala bem assim, você que vê o outro, não cuida que você faz a mesma coisa que ele? Aí você fala assim, onde, Bia? Eu nunca matei. Eu nunca fiz isso. Aí eu vou lá para Mateus 5, Jesus fala assim, não matarás, como a lei diz. Mas se você odeia o irmão, é réu de juízo. Está entendendo? Tá vendo aquela pessoa adúltera, prostituta? Meu Deus, não faço isso. Aí Jesus, tu que cobiças, faz a mesma coisa. Mateus 5, Romanos 2. Está aqui, ele está falando dos moralistas. Sabe por quê, irmão? Nos 10 mandamentos de Deus, existem os pecados objetivos. O que é isso, Bia? Coisas que você vê. Matar você não vê? Tudo vê? Mas existe ali um subjetivo que você não vê, que é o quê? Não cobice. Você vê cobiça? Não, cobiça está aqui dentro. E Deus, Ele é tão justo e Ele é o maior juiz da terra, por quê? Porque Ele não julga só as tuas obras aqui. Ele julga aqui. Por isso que tem gente, não faço isso, não faz aquilo. E Deus, na reta justiça dEle, sondando teu coração. Pensa tu que és inexcusável diante de mim? Você está entendendo? Então Paulo está falando assim, para a classe de pessoas que falam assim, vocês que eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço aquilo. Você acha que você está fora do juízo de Deus? Porque Deus, Ele não sonda só obra aqui. Ele sonda aqui. Por isso que a Bíblia vai dizer o quê? De todas as coisas, guarde porque Deus é um Deus que esquadrinha o íntimo do coração do homem. Então você está assim, não estou fazendo nada, você sabe, eu sou uma pessoa ótima. E Deus, no seu coração tem avareza, tem malignidade, tem prostituição. Ninguém está vendo, você está só no escondido, no secreto, porque Deus julga o coração o segredo do coração do homem. A Bíblia vai dizer que diante do juiz de Deus vai chegar aqueles, olha aqui as obras que eu fiz, expulsei demônio, sai, aparta tu de mim que praticaste a iniquidade. Onde é que estava isso, Bia? Deus julga o coração também. Você está entendendo? E eu, estudando isso, eu falei assim, gente, como a gente pode cair em Romanos 2? Por quê, irmã Bia? Porque muitos estão aqui na igreja há muito tempo, você já não está roubando, em nome de Jesus. Né? Você não está aí usando drogas, fazendo coisas ilícitas aí fora. E aí talvez você aqui dentro, eu não faço o que tais pessoas fazem. E aí você se esquece que Deus não faz acepção de pessoa. Deus não vai falar assim, vou julgar o preto, não vou julgar o branco. Vou julgar o rico, não vou julgar o pobre. Vou julgar o japonês, mas não vou julgar o americano. Deus não faz acepção de pessoa. Ele vai julgar cada um segundo as tuas obras. E aqui também. Jesus colocou isso bem claro em Mateus 5. Ele fala assim, gente, vocês não falam que não pode adulterar? Pois é, mas aqui, estou olhando aqui também. Porque a gente vai daqui a pouco falar dos judeus. Os judeus se gloriavam de que eu não faço o que os gentios fazem.
Eu não faço o quê? Eu não prostituo. Eu não adultério. Aí Jesus, e o coração? Porque se você cobiça a mulher do outro, você é tão prostituto quanto aquele que está se prostituindo. Se você odeia o irmão, você é tão homicida quanto aquele que está lá pegando uma faca e matando. Porque Jesus estava trazendo uma realidade do céu, irmão. Que Deus, ele é um fogo consumidor. O olho dele é como chama de fogo que penetra tudo. Eu vejo só a sua cara bonitinha aqui, irmão. Talvez eu esteja aqui na minha ignorância, no meu sonho. Nossa, os alunos estão adorando a aula, meu Deus, adorei chegar cedo. E aí só Deus sabe como é que está teu coração. Ai, que bosta. Ai, que chata, Bia, deu ela. Quem é que está vendo isso? Eu? Não, eu estou vendo a tua cara bonitinha aí, sentada no banco. Meu Deus, a Miss Cláudia é uma benção. Mas é Deus que sonda o coração. Segunda classe de pessoa. Nada escapa do julgamento de Deus. E tem uma coisa muito interessante aqui, que ele fala assim, que essas pessoas, talvez aqui na terra, irmão, ninguém está vendo o teu pecado e te condenando. Como assim, irmã Bia? Se eu ver um homem matando uma pessoa, eu não vou denunciar ele para a polícia, e aqui nessa terra ele não vai ser julgado, condenado, sim ou não? Não vai ter consequência do pecado dele? Sim. Mas, por exemplo, eu tenho ódio. E diante de Deus, eu acabei de falar o que Jesus falou em Mateus 5. Diante de Deus, eu também sou homicida. Eu tenho odiado, matado meus irmãos. Mas alguém está vendo isso? Está onde? Só no íntimo aqui, mas quem é que vê? Aí olha só o que Deus fala dessas pessoas, irmão, que você acha que ninguém está te vendo. Ele fala bem assim, versículo 5. Mas segundo a tua dureza... Ó a dureza no teu coração. E teu coração impenitente. Porque você... Ai, não façam isso, não matem pessoas. Mas dentro de você, misericórdia. Ele fala assim, entesouras ira para ti no dia do juízo final. Tá falando que lá na tua conta, tá entesourando, acumulando ira de Deus sobre você. Acumulando ira de Deus. Porque tem coisa, gente, que não é manifesta aqui na terra, não. Tem pessoas assim, ninguém me viu pecando. Eu estou ótima, ninguém está falando comigo, ninguém brigou comigo. A Bíblia vai dizer em Timóteo 5. É muito interessante essa passagem. Vou ler lá para vocês. Primeira carta de Timóteo, capítulo 5, versículo 24. Olha só o que diz. Os pecados de alguns homens são manifestos. Aqui, precedendo o juízo, antes do juízo. Eu estou vendo, fulano fez tal coisa, nossa, meu Deus, escândalo. E alguns manifestam-se depois. Então tem coisa, irmão, que vai ser lá na glória. E aí vai ser igual as pessoas mesmo de Mateus 7. Jesus, eu fiz isso tudo. Afasta-te de mim que praticaste a iniquidade. Vai ser só manifesto lá na glória. Imagina, irmão, a surpresa. Tô achando que tô mó benção, vaso, e chega lá e Deus, sondei teu coração. Para você ver que o negócio é mais embaixo. Então, Paulo falou assim, não tem aquelas pessoas que já rejeitaram a Deus, que fazem isso tudo? A ira de Deus está sobre ele. Mas a ira de Deus também está sobre aqueles que pensam que estão bem e não estão. Que julgam o outro, mas faz a mesma coisa. Pode ser no escondido, no oculto do coração, mas está fazendo. Esses também não vão passar despercebido pelo Senhor. O Senhor vai... Entendeu? Aí, olha só que interessante. Só para vocês guardarem, é aqui mesmo que o bispo comentou na primeira aula sobre a lei do coração. Só para ficar aí, eu não vou falar dela aqui, mas é no versículo 15. Vocês anotar, é que tem o versículo que o bispo comentou na primeira aula, da lei escrita no coração. Ok? Fica aí para vocês. Não, Romanos 2, versículo 15. Aí, gente, vamos lá para o versículo 17 do capítulo 2. Terceira classe de pessoas que Paulo começa a dizer. Ele já falou dos ímpios entregues à impiedade mesmo. Falou daqueles que estão na impiedade, mas do oculto, do secreto, do escondido, onde ninguém vê. Todo mundo está pensando que eles são uma bênção, igual os fariseus da época. Eu oro em praças, não sei o que, Jesus. Hipócritas.
Vocês são sepulcro caiado, sai do caô. Você está entendendo? Pessoas que... Nariz em pé. Cuidado, a gente pode cair nisso aí, tá? Aí vem o versículo 17. Olha só. Aí Paulo vai falar de uma terceira classe de pessoas. Paulo está fazendo o tratado da salvação, ok? Eis que tu, que tens por sobrenome judeu. Quem são os judeus? O povo da descendência de Abraão, que recebeu a lei de Deus, que Deus falou, vou te chamar meu povo, sim ou não? Você que tem o sobrenome judeu e repousas na lei. Eu tenho a lei de Deus, eu sigo o Deus de Abraão, eu sou genealogia de Abraão. Aí ele fala assim, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei. Está falando, ei, você, amigo, você que é judeu, que repousa na lei, que recebeu instrução, porque foi o povo judeu que recebeu a lei de Deus, sim ou não? Você recebeu a lei de Deus, não tem você? Versículo 19. E confia que és guia dos cegos. Eu sou luz do mundo, eu estou aqui. Luz do que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre das crianças, que tem a forma da ciência e da verdade da lei, tu, pois, que ensinas a outro, e não te ensinas a ti mesmo. Eu imagino assim a pessoa, eu sou judeu, né? Repouso na lei, você que é guia dos cegos, eu mesmo. Você que é a luz das trevas, eu mesmo. Pois é, tu ensina os outros e não ensina você? Paulo? Tu que pregas que não deves furtar, furtas? Aí o judeu já vai ficando pequenininho. Tu que dizes que não deve adulterar, adultera? Tu que abomina os ídolos, comete sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei. Porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Então Paulo fala assim, você que é judeu, irmão, te gloria da lei, você também acha que está fora do juízo de Deus? Está fora do estado de pecado? Porque você conhecendo Deus, transgride a lei de Deus. Vamos trazer para o tempo de hoje? Ai, Bia. Ai, Bia. A bispa pregou aqui na sexta-feira sobre voto, sobre dízimo. Você não conhece a lei? E você transgride a lei. E você prega sobre isso? Aí Paulo está falando assim, por que você te glorias numa lei que você mesmo desonra? Por que você se gloria em algo que nem você cumpre, nem você está fazendo? Você também está no estado de pecado. Você não é melhor do que ninguém. Paulo está falando isso. Aí olha só, que interessante, ele falou bem assim, olha só que legal. Versículo 25, porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Ele está falando assim, você é circuncidado porque o judeu tinha... Dá licença que eu sou povo de Deus, meu filho, eu sou circuncidado. Todo mundo sabe que é uma marca que teve em Gênesis 17, que cortava o prepúcio de todo homem. E aí nós somos diferentes, nós temos uma aliança com Deus. Só que eles não entenderam que aquilo ali era símbolo. Aquilo ali era um símbolo, mas a verdade era o quê? Eles andarem segundo Deus. É igual a irmã Dani. O que adianta eu ter uma aliança no dedo e viver traindo Marcos? Eu sou casada, eu tenho uma aliança. Tá de sacanagem. Você está entendendo? Mas ué, Bia. Mas você não está entendendo, eu sou casada aqui, ó. Ó. De ouro aqui no meu dedo. Mas você não se comporta como uma casada. Você está entendendo? Você crê em Jesus, mas você não se comporta como? Mas você não está entendendo, eu carrego uma Bíblia. E aí?
Você está entendendo isso? Tem muita gente assim, irmão. Nos dias de hoje, tem muita gente que pega a Bíblia e usa como circuncisão. Tá vendo aqui não? Ó, sou de Deus. Isso não me prova nada. Porque o que faz a gente realmente ser cristão é a mudança de caráter. É a fé em Deus. Você não está vendo não? Eu sou crente, olha o que de saia. Isso não me diz nada. Porque o evangelho é transformação. É nova criatura. Tá entendendo? Então, Paulo está falando assim, gente, para. Tá igual ao Ofni e Finéias. A gente é de Deus, e a Bíblia vai dizer que dentro do templo eles se prostituíam. Traziam mulheres e se prostituíam, pegavam, desonravam a oferta do Senhor. Então, assim, não adianta, irmão, você carregar um símbolo e não honrar. Porque isso aqui é um símbolo. A verdade é a honra disso aqui, da simbologia. Isso aqui é uma marca, a circuncisão era marca física, mas o valor real mesmo era no projeto espiritual, na honra espiritual que havia naquilo ali. Então não tem nada a ver eu ficar usando aliança no dedo e ser uma doida varrida nessa terra e ficar falando, mas eu sou casado, ó, mas eu sou casado, ó. A mesma coisa acontece com Deus. E era isso. Paulo estava falando assim, gente, não adianta nada vocês falar que eu carrego a circuncisão de Abraão e você não cumpre nem nada, a fé nesse Deus de Abraão, que serviu a Deus pela fé. Ok? Então, Paulo aqui termina falando aqui dos judeus, falando assim, gente, finite, vocês também não estão justificados. Vocês são pecadores. Porque se eu olhava para a classe 1 de pessoas, não, isso não é justificado mesmo não, os pecados que eles fazem. Aí Paulo fala assim, pois é, mas na classe 2, que acha que está bem, vocês também não estão. Aí vem a classe 3 dos judeus. Não, mas pelo menos eu tenho a lei de Deus, eu sou circuncidado. Não, vocês também não. Vocês não estão justificados diante de Deus. Estão também em pecado. Deus, aí, vamos lá para o capítulo 3. Versículo 9. Pois que somos nós mais excelentes de maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeu como gregos estão debaixo do pecado. Paulo está falando assim, gente, eu acabei de demonstrar para vocês que judeu, que grego, que qualquer pessoa, qualquer povo que vocês me disserem aí, estão debaixo do pecado. Não vem assim, é porque você não sabe, eu estou na igreja, está debaixo do pecado. Você não sabe, está debaixo do pecado. Paulo falou assim, acabei de demonstrar para vocês. Eu quero que vocês leiam isso em casa, tá, gente? Aqui eu estou dando um resumão, mas para vocês meditarem em casa. E aí, Paulo, ele vai o quê? Pegar o Salmo 14 e vai falar, como está escrito, gente. Não há justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda a Deus. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram. Saíram, desviaram. E juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Está encerrado. Está encerrado. Ele foi apontando ali onde as pessoas caíam. Por mais que elas se achavam que não era. E Paulo está falando, não, está todo mundo debaixo do pecado. E aí, para a gente terminar a aula de hoje, versículo 19 e 20. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Deus está falando assim, você que recebeu a lei, não dá para se gloriar nela, não dá. Por quê? A lei não vem para te salvar, a lei veio para mostrar o teu pecado. Não, mas você não está entendendo, eu obedeço os mandamentos. A lei não veio para te salvar, ela veio para mostrar o pecado, porque diante de Deus, por que Deus falou dos judeus que tinham a lei? Porque eles, vou seguir a lei, mas Deus olhava o coração. Você está entendendo? Aqui, não estou adulterando em Jesus. Pois é, mas se você cobiça, arranca o teu olho. Porque você é réu do inferno. Você está entendendo?
Porque se tivesse aqui uma pessoa para falar assim, mas você não está entendendo, Paulo. Eu tenho boas obras. Paulo está falando assim, diante de Deus, o justo juiz, ele olha para você, a tua justiça é trapo de imundícia. Irmão, não tem como você olhar para as suas mãos e falar assim, nossa, sou muito justo, mereço ser salvo. Era isso que Paulo estava tentando mostrar para o pessoal daquela época. Não tem como você falar assim, nossa, você não está entendendo, eu arrumei aqui a mesa para o bispo. Só Deus sabe da intenção do teu coração. Você não está entendendo, eu dei um abraço nos pobres. Só Deus sabe a intenção do teu coração. Você está entendendo? Que o homem, inclusive, gente, é enganoso. Irmão, você está confiando no teu braço de carne? Quantas vezes eu me deparei com pensando assim, será que essa minha atitude foi uma atitude pura mesmo? Será que eu não fiz porque eu queria mostrar alguma coisa? E Deus é o único justo, irmão, puro. Ele vai mostrar, diante de toda essa exposição, que toda atitude humana, por mais boa que pareça ser, é impura pelo pecado. Está entendendo? Que o negócio é sério? Porque, inclusive, Jeremias fala, o homem é enganoso. Quantas vezes você pode se deparar com uma situação dessa, achando que está, nossa, estou fazendo porque amo, você não sabe. Aí vem alguém te repreende. Também não vou fazer mais nada não, é? Você não estava fazendo porque você amava? Está entendendo? Será que era tão puro assim ou você achava que estava fazendo por amor? Está vendo como você é enganoso? É por isso que Deus, pela misericórdia dele, está falando assim, para, Débora. Minha filha. Para, filha. Para, você não vai conseguir. Não é a tua mão. Sou eu. Está entendendo? Não há nada que você possa fazer que diante de Deus vai olhar assim para os joelhos e falar assim, tu tá top, hein? Pode vir para o céu. Não há nada. Você está entendendo? Paulo vai, inclusive, falar lá em 1 Coríntios 13, gente, vocês podem dar o teu corpo para ser queimado pelos outros. Deus vai olhar lá de cima, se não vê que o teu coração foi bom, não vai adiantar de nada. Está vendo que, irmão, agradar a Deus é pela fé mesmo. Porque diante de Deus, irmão, eu mereço condenação. Deus olha assim para todas as minhas atitudes, por mais que eu acho que é boa. Impureza, pecaminosa, talvez é por vanglória. Está entendendo, irmã Stephanie? Aí Deus encerra isso. Nenhuma carne será justificada diante de Deus por nenhuma obra. E por que ele fala obra da lei? Porque a lei de Deus é boa ou não é? Então ele fala assim, tem aquelas obras boas lá, não adulterar, não matar. Ninguém aqui nessa terra vai ser justificado porque não matou, não roubou. Porque só Deus que sabe o íntimo e o profundo do coração. E sabe que todas nossas atitudes está impura pelo pecado. Natureza pecaminosa. Está entendendo, irmão? E aí, Bia, e agora? Paulo falou assim, vou falar sobre a salvação. Mas, para falar de uma salvação, eu preciso te falar, você está condenado. Não há nada que você faça que Deus vai falar assim, nossa, você é tão bom, vem aqui comigo. Não há nada. Quando Paulo deixa isso bem claro, tanto para ímpios, quanto para judeus, quanto para qualquer nação, ele fala assim, agora eu vou falar o plano da salvação de Deus. Aleluias. Agora eu vou falar o que vai justificar o homem. Porque, mas se eu não posso ser justificado, não há nada que eu faça que me torne agradável diante de Deus. E agora? E agora, meu filho, vai vir um plano perfeito. Você está entendendo? E aí vai ser na próxima aula. Terceira lei. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Vamos ficar de pé e orar? Glória a Deus. Na semana, a gente vai conversar sobre isso. Por gentileza, a gente faz um esforcinho, vai ler a carta de Romanos, amém? Porque então a gente vai descobrir na próxima aula o plano perfeito de Deus, o porquê é perfeito. Você precisava ter entendido até aqui que não tem nada que você faça. Tudo está manchado pelo pecado, infelizmente.
Mas glória a Deus que Jesus vem. Glória a Deus. Paizinho, obrigada. Que o Senhor venha falar conosco, que o Senhor venha trabalhar nas nossas vidas. Toma essa aula, toma esse culto. Que o Senhor venha receber o nosso coração, meu Pai. Nós estamos gratos e alegres pela Tua presença, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.